Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer esse vídeo para dar umas dicas para vocês de como será o trabalho. O pessoal já estava ansioso e desesperado, achando que não tinha entendido como era o trabalho ainda, mas eu ainda não tinha explicado, né? Tava naquele processo ali de negociar quem vai ficar com qual tema e tal. Então assim, ó, o trabalho vai ser uma apresentação de slides, tá? Essa apresentação de slides vocês podem fazer por esse recurso bem legal que já está ali no Google Classroom, que eu vou deixar um em branco para vocês usarem, daí eu já mostro como funciona, que é o Google Apresentações, ou se quiserem usar no computador de vocês aí um outro recurso, por exemplo PowerPoint. Às vezes tem alguém na família que já usa o PowerPoint, já é familiarizado e pode ajudar, também pode ser, tá? O Google Apresentações pode ser usado também no celular e no tablet. Às vezes você tem que baixar o aplicativo. Ou pelo computador, quando você faz pelo computador você não precisa baixar nada, ele já está ali direto, porque ele é uma ferramenta online, beleza? Então tá. Então primeiro eu só vou passar aqui a tirinha que eu fiz sobre o Recruta Zero, que não é que o trabalho de vocês tem que ficar igual a esse, tá? Eu só fiz um modelinho e vou mostrar alguns recursos aqui, como que funciona, como que a gente pode fazer para ficar legalzinho, tá? Então vai lá, ó. Então tá aqui, né? Aqui já tá feito, o meu já tá pronto. Eu vou colocar aqui no apresentar pra gente assistir como que ele fica. Começa assim. Tinha esse sonzinho inicial que eu coloquei. Não sei se vocês, quando assistiram esse, o som apareceu, mas no computador ele aparece. Então tá, aqui seria como se fosse a capa, né? Apresentação. O Recruta Zero e o título ali, que é o nome dele. Beleza, aí entre um slide e o outro eu fiz essa transição, ó, tá vendo? Ele não simplesmente passa de um pro outro. E agora tocou de volta a bagaça aqui. Tá, então tem essa transiçãozinha entre um e outro, isso é algo que vocês podem pôr, daí eu vou mostrar ali rapidinho como funciona mais ou menos, certo? Uma coisa legal, né, em slides é você não entupir de textos gigantes, fica muito chato um slide, essa não é a função do slide, aí você imprime um texto e lê o texto. A função do slide é que ele tenha pouco texto, você coloca só o que é essencial ali de texto, você resume bastante. Então usar a estrutura de tópicos assim é muito boa para esse tipo de apresentação, tá? Então tá, e é legal sempre colocar imagens associadas, você pode colocar um pano de fundo também, você pode colocar daí tem vários recursos para se utilizar. Ó, vamos mudar aqui. Daí eu coloquei esse daqui para vir depois, né? Quando dá o clique vem essa falinha dele antes de acabar, que é o lema do Recruta Zero aí. Que eu espero que vocês não levem a sério esse lema, pelo amor de Deus. Então a transiçãozinha entre um slide e outro agora. Então eu optei por fazer assim, tá? A ordem vocês podem trabalhar como quiserem. Então eu optei por começar de cara apresentando o protagonista, o personagem principal, e aí já apresentando o antagonista, né? Que é o antagonista, que é como se fosse o vilão da história, mas não é que ele seja necessariamente um vilão nesse caso aqui, tá? Mas é o cara que dá as dificuldades ali, que tem as brigas com o Recruta Zero. Eu coloquei como recurso aqui, depois do clique apareceu o cachorrinho dele que eu falo ali embaixo, né? Que ele adora o seu cão Otto. Daí depois eu apresento o Otto aqui no cantinho. E aí, como eu falei do Recruta Zero e eu falei do Sargento Tainha, eu já coloquei uma tirinha de exemplo aqui já. Eu falei algumas características dele, então eu já ponho uma tirinha aqui para exemplificar bem, ó como que funciona na prática, né? Falei de dois personagens e olha na prática como que eles são, beleza? Vamos pra frente, aí eu apresento mais uns aqui, né? O Dentinho, que é um bem figuraça, que sempre aparece ali. Aí já coloco mais uma tirinha do Dentinho, mostrando bem as características dele. Falei que ele é, coitado, meio tongão, assim, que a galera zoa dele e tal. E eu já coloco uma que mostra bem como que isso acontece de fato. Aí o General Dureza, que é o líder, o chefão do quartel lá.
mas é uma figura que não está tão preocupada assim com o trabalho e tal. Então apresento ele e coloco uma tirinha mostrando aqui uma das características dele que eu falo ali, né? Falo que ele é mulherengo ali também, e ele tá sempre também de olho aqui na secretária dele, ó, o estilinho da secretária do homem. Beleza, aí eu não vou colocar, são vários personagens, daí eu coloco mais alguns aqui, daí eu fiz esse recurso assim, ó, de colocar, apresentar de um em um e colocar num formato espacialmente diferente, assim, então o Rock ali no canto superior esquerdo, daí o Quindim aqui no meio para a direita e o Soldado Platão ali embaixo, beleza? Então esses recursos você pode fazer como você quiser, né? Você pode colocar onde você quiser aqui, dá para você usar a criatividade. Aí tem todos estes personagens e outros mais, tá? E ainda tem mais do que esses 3 últimos aí com essa galera. Aí uma coisa que eu pedi lá é para falar sobre a ambientação, ou seja, o cenário, onde que se passa essa história? Essa história se passa no espaço sideral, essa história se passa no fundo do mar, onde que se passam as histórias do Recruta Zero, certo? Então eu explico aqui brevemente onde que se passam as histórias. Eu até preferi dividir o texto assim para ficar menos carregado, beleza? Daí eu coloco mais uma informaçãozinha, coloco uns tópicos dos lugares onde se passam as histórias do Recruta Zero. E aqui uma imagenzinha que eu achei, claro, o texto é todo em inglês, não tem em português, algo desse tipo aqui, porque ele é muito mais famoso lá nos Estados Unidos, o cartunista é norte-americano, né? Beleza? Mas dá pra ter uma ideia, né? Que aqui é o quartel-general, os arredores do quartel-general. E aí assim, explicar qual é o tom geral, quais são os temas, qual que é a sacada dessa série de quadrinhos do Recruta Zero, né? Então, por exemplo, no caso do Recruta Zero, são séries de humor, tá? São sempre humorísticas. O objetivo é ser humorístico sempre. Mas tem vários tipos de humor. Tem aquele humor mais de crítica, mais pesado, que trata de temas tensos, assim, de um jeito que faz a gente ficar um pouco incomodado e tal. Não é o caso do Recruta Zero, certo? É um humor mais leve, que satiriza alguns aspectos da vida no exército, algumas coisas que acontecem mesmo, exagera algumas coisas para gerar humor, né? O humor costuma exagerar as coisas para ficar mais engraçado. E também satiriza algumas características do ser humano, né? Como no caso do Recruta Zero, a preguiça, como no caso do Quindim lá ser muito mulherengo. Então ele satiriza isso, mas de um modo leve, para ficar uma leitura apenas prazerosa, não incômoda, certo? Não é a função deste cartunista, né, com essa série, gerar algum incômodo com as críticas que ele faz, certo? Então é uma sátira leve. O que é sátira? É quando você tira sarro de alguma coisa real, tem um tonzinho levemente crítico, ou às vezes pesadamente crítico, né? Mas existe uma criticazinha, então existe, né? A gente ri sabendo que aquilo está errado e que aquilo existe de alguma certa forma nas pessoas, ou nesse caso no exército, né? Entre as pessoas que vivem lá e tal. Não estou falando que os exércitos são assim, estou falando que assim como existem sátiras de escola, lá a escolinha do professor Raimundo ou a do professor Girafales, que satirizam o ambiente escolar, exagerando algumas coisas reais que acontecem na escola. Esse faz a mesma coisa com o exército, com o universo militar ali, certo? Aí os temas que ele traz. Então, por exemplo, quais são os temas que essa sátira traz? O abuso de autoridade, por exemplo, na grosseria que ele tem aqui, que o Sargento Tainha tem com os seus subordinados, a forma grosseira, a forma violenta como ele trata os outros, às vezes, como ele desconta os problemas dele nos outros. Então seria o abuso de autoridade, só que sempre de um jeito engraçado e tranquilo. Desobediência, por exemplo, ele quer ser tanto obedecido, e esse filho da mãe aqui só quer desobedecer e se dá bem, né? Então eles estão sempre tentando dar um jeito de engambelar o Sargento Tainha para eles não terem que cumprir as obrigações deles e ficarem de boa. Descomprometimento com os deveres, então a gente vê muitos deles têm um dever, né? Tem uma função a
se exercer ali, que poderia ser feita com toda seriedade, com toda responsabilidade, mas cada um deles está mais, a maioria deles, né, está mais preocupado com o seu bem-estar, com o seu prazer, do que com realmente fazer a instituição do exército ali ir para frente, as coisas serem feitas com seriedade. A começar pelo líder maior, que é o general Dureza, né, aquele senhorzinho lá, mulherengo, que só quer ficar jogando golfe, beberrão também, então ele não está comprometido com os deveres dele. Incompetência, os personagens se revelam incompetentes nas suas funções. Sexismo no sentido assim, sentido machista da coisa, de como o exército, que é um ambiente majoritariamente masculino, a gente sabe que existe muito machismo, muito essa coisa de mexer com a mulher, né? Ficar dando cantada na mulher, ficar olhando pro corpo da mulher. Então eles tiram sarro desse tipo de coisa também, de como eles não podem ver uma mulher, ficam tudo doido lá. Mas sempre no maior clima de descontração ali, sem mágoa, sem ninguém muito ofendido. Se o recruta zero apanha do sargento Tainha, no outro tirinho eles podem estar de boa, conversando, sossegado. Então por isso é uma sátira tranquila. Aí continuando, apresentar o cartunista, quem é que criou esse universo todo, né, do Recruta Zero. E aí algumas características dele. Olha, só o básico do que é importante, tipo onde que o cara nasceu, quando que o cara morreu, né? E coisas importantes, significativas ou interessantes sobre a vida dele. Por exemplo, no caso do Mort Walker aqui. Tinha mais coisas, tá? Eu poderia ter ampliado, mas eu resolvi simplificar porque é só um exemplo mesmo. Coisas curiosas sobre a vida dele. Interessa em que escola ele estudou, sei lá, o nome do pai e da mãe dele. Não interessa. Agora, saber que aos 11 anos de idade ele já publicou o primeiro cartoon, isso é um negócio legal. Então coloca lá. Saber que com apenas 15 anos ele já era o chefe da seção de quadrinhos de um jornal. Poxa, isso é diferente, é interessante, né? Ele participou da Segunda Guerra Mundial. E o quadrinho mais famoso dele trata de um satiriza o exército, então é uma informação relevante, assim, interessante. Ele esteve nesse ambiente e agora ele tira sarro desse ambiente. Eu achei muito curioso isso daqui, que ele desenhou essa tirinha do Recruta Zero diariamente, né, para jornais diários por 68 anos. Imagina, desde que o cara criou o Recruta Zero, por 68 anos ele fazia tirinhas diárias para serem publicadas nos jornais. É inimaginável, é muito doido isso. Criou um museu para expor quadrinhos. Eu estava conversando com o Dick Brown, que é um cartunista famoso do Agar, o horrível lá. Por que os cartoons não são tão importantes, né? Ele perguntou pro Dick Brown. E o Dick Brown falou, porque não tem um museu onde expõe. Ele falou, é por isso? Então eu vou fazer um museu. E ele criou um museu sobre os quadrinhos. Recebeu muitos prêmios, participou de muitas ações beneficentes. Daí eu vou ficar falando qual prêmio, 10 mil prêmios que ele ganhou aqui. Poderia falar de uma ou outra ação beneficente, tipo que ele trabalhou para a Cruz Vermelha e tal. Mas eu resolvi simplificar, tá? E a última ali é quando ele morreu, né? Em 2018, bem recentemente. Curiosidades. Pega coisas que são mais interessantes mesmo, tá? Então tem essa daqui que eu coloquei. Esta daqui. Que eu acho o fato do cara publicar diariamente aí, os filhos dele hoje, né? Em mais de 1.800 jornais ao redor do mundo. É algo curioso, impactante. Aí aqui eu coloquei o link, ó, você pode clicar aqui. Existe desenho animado do Recruta Zero, então você poderia clicar aqui. Ele vai te mandar lá no YouTube. E você, se quiser daí, pode assistir o quadrinho. Só que agora entrou numa propaganda ali, né? Você pode assistir o quadrinho do desenho do Recruta Zero. Certo? Beleza. Então é algo que fica legal no trabalho, né? Você está linkando o teu trabalho a uma fonte externa ali. E aí no final colocar uns quadrinhos, e isso é uma parte importante do trabalho, tá? Vocês vão colocar os quadrinhos aqui,
E esses quadrinhos, os personagens trazem as características que a gente já falou deles. Eu já falei como que o Recruta Zero é. Aqui ele está no psicólogo. Então eu ponho o quadrinho e eu explico aqui embaixo para mostrar que eu sei, que eu entendi. E para mostrar que é verdade aquelas características que eu falei lá. Eu falei que ele é preguiçoso. Eu falei que ele fica com o boné enfiado na cara. Até não escrevi isso aqui, né? Mas falei que ele é preguiçosão. Falei que ele quer sempre se dar bem e tal. E aí eu mostro como isso acontece aqui embaixo num textozinho escrito por mim, com as minhas palavras. É a minha análise, beleza? Então eu trago mais um aqui. Faço a mesma coisa, dou uma explicadinha e tchau e benção. Coloco as fontes aqui. Eu coloquei só para brincar aqui as imagens dos portais ali que eu usei, né? E aqui embaixo eu coloquei link de outros. Mas aí vocês fazem como querem. Se quiserem colocar só os links, tudo bem. Eu achei que ficou legal colocar as imagens. E é isso aí, beleza? Então aqui a gente tem uma ideiazinha de como pode ser feito o trabalho. Isso não quer dizer que você tem que ir seguindo exatamente como eu. Eu gosto que vocês usem a criatividade de vocês, porque usando a criatividade pode sair coisas muito legais, beleza? A ordem das coisas vocês podem fazer como vocês quiserem também, fiquem à vontade. E aí eu vou fazer uma coisinha rápida só para vocês verem. O trabalho de vocês vai estar com algo assim, que é um em branco para vocês fazerem. Então abre lá, certo? E aí eu vou criar um aqui, ele vai aparecer assim pra mim, certo? Então vou criar um sobre o Recruta Zero mesmo, vou colocar um título aqui. Beleza? Então vamos lá. Recruta Zero. Eu posso fazer um monte de coisa, ó. Eu posso, como eu fiz lá no meu, né? Eu posso redimensionar isso daqui, eu posso mexer no tamanho, posso colocar em negrito, posso colocar sublinhado, em itálico, eu posso mudar a cor da letra, o tamanho da letra, né? Todos esses recursozinhos, sempre olhar essas três bolinhas aqui, sempre trazem mais informações, beleza? Eu posso, se eu quiser, aqui ó, clicando em cima, eu posso virar esse negócio e deixar assim como eu fiz lá no meu, certo? Aí, esses aqui, por exemplo, eu não quero usar, eu só quero esse texto aqui, eu posso excluir, eu clico aqui e eu excluo aquele ali, eu fico só com esse. Agora eu quero pôr uma imagem. Como que eu faço por imagem? Aqui ó, inserir imagem. Eu estou fazendo no computador, tá? No celular é mais ou menos parecido, daí vocês têm que ir fuçando aí, descobrindo. Eu também fui fuçando e descobrindo. Então ó, eu quero fazer uma imagem que está no meu computador, ou que está no meu celular, vou fazer upload, né? Aí eu procuro lá nas pastas onde que está essa imagem, pode ser no celular, lá na câmera, na galeria de imagens, né? Então eu vou pegar uma imagem do Recruta Zero aqui, qual que eu vou pegar? Vou pegar essa daqui, beleza, abro lá, posso trabalhar o tamanho, posso colocar onde eu quiser essa imagem, posso virar a imagem se eu quiser, né? Se eu quiser deixar ele assim, beleza? Aí eu quero criar um, beleza, tá, esse daqui tá pronto, né? Claro que não tá, né? Mas digamos que tá pronto esse daqui. Não, antes de estar pronto eu quero colocar um plano de fundo. Então eu posso, aqui ó, plano de fundo. Posso pôr uma imagem de plano de fundo. Daí eu escolho lá no meu computador também, tá? Ou eu posso mudar a cor simplesmente. Eu vou pôr um plano de fundo amarelo aqui. Beleza? Ficou assim, tá? Agora eu quero um novo slide. Eu vou aqui, novo slide. Tá, ele tá aqui. Se eu quiser um outro modelo de slide, eu posso clicar em cima dele e aplicar layout aqui, que daí tem vários modelinhos, ó, eu quero ele diferente, eu quero ele assim, ó, que daí eu coloco texto aqui, então você pode escolher vários modelos de slide, tá? No layout. E tem os temas aqui também, se eu colocar tema, eu tenho opções de tema, ó. Eu quero que ele fique assim, por exemplo. Beleza, né? Aqui tá para adicionar texto. Então digamos que eu vou adicionar um texto, vou colocar aqui o Recruta, maravilha, o Recruta Zero é um
Tá. É uma, né? Beleza, aqui eu queria um texto, né? Daí esse texto eu vou deixar ele, ó, clico aqui, daí aparecem as opções, eu vou deixar ele maiorzão, bem grandão, e daí eu vou deixar ele em negrito. Eu quero que ele fique, né, verde. Pronto. Certo. Aqui tava assim, ó, clique para adicionar texto. Eu não quero pôr uma imagem. Beleza, pode pôr uma imagem. Então eu vou lá de volta, faço o upload de uma imagem. A imagem que eu vou pôr vai ser essa daqui, que não tem nada a ver com a história ali. Mas beleza, ela tá bem pequenininha, eu posso redimensionar, né? Aí eu queria deixar essa imagem aqui, ó. Eu quero que ela apareça depois do texto que tá ali. Ó, como que eu faço? Ela cobriu o texto. Eu posso jogar ela para trás do texto. Como que eu faço isso? Aqui, ó, ordenar, enviar para trás. Legal que não funcionou. Enviar para trás. Aí, beleza. Agora o texto veio na frente dela, certo? Então eu quero, por exemplo, que a imagem entre, mas eu não quero. Eu quero que a imagem cubra o texto, mas que ela entre depois. Então eu vou deixar ela na frente. Só que aí eu faço assim. Opa. Acho que eu tô clicando numa coisa errada. Acho que esse daqui é o do texto. Agora é da imagem aqui. Trago a imagem pra frente. E aí eu vou colocar aqui, ó. Ela está selecionada. Eu clico em animar. Beleza. Agora ela vai surgir depois mediante clique. Ó, surgimento mediante clique. Eu poderia mudar aqui, entrar por baixo, entrar pela direita e tal. Eu vou colocar entrar por baixo. Beleza. Mediante clique. Só quando a pessoa clicar para mudar. Ou já é imediato? Não, vou deixar mediante clique. Dá para eu escolher a velocidade, vou colocar para entrar bem devagarinho. Beleza, e agora a gente vai testar como que ficou. Reproduzir. Vai ficar assim, ó. Não acontece nada. Clico. Agora ela entra por baixo devagarinho e cobre o texto ali. Poderia fazer isso com ela em qualquer lugar e tal. Daí parar. Beleza, agora continuo. Quero mais um slide. Tá, agora eu quero um slide assim. Só que eu não coloquei transição entre slides, né? Eu posso ir aqui, transição de slides, certo? Tá como nenhuma. Vamos acrescentar uma transição de slides. Eu quero aplicar todos. Qual transição? Deixa eu ver. Transição cubo. Não sei como que é, mas vamos ver. Aplicar a todos os slides. Reproduzir. Vamos ver como que fica essa transição cubo. Ah, beleza. Então vamos ver agora, vou colocar lá no primeiro. Opa, tem que parar antes aqui. Vou colocar lá no primeiro. Eu vou apresentar só pra ver como que tá ficando. Tcharam, tá, maravilha, que trabalho lindo. Aí, agora eu clico. Ó, bem do jeitinho que eu coloquei lá, certinho. E agora a transição cubo. Ah, legal. Beleza. Só que essa transição cubo ela não ficou em todos, ficou. Aplicaram todos os slides, agora sim ela vai ficar. Deixa eu até voltar, porque não ficou aquela hora. Então agora sim, aí, maravilha. Melhor trabalho do mundo. Espetáculo. Então beleza, era só um exemplo de como você pode ir brincando. Vai fuçando aqui nas 3 bolinhas, vai descobrindo as coisas. Ai, fiz errado, eu fiquei 2 horas fazendo, agora eu fiz um negócio errado, o que eu faço? Volta, cara, ó, volta, volta. Você vai voltando e vai desfazendo as coisas erradas, sem problema. Você pode voltar, ir pra frente aqui. Então tranquilo. Só tem uma coisa, tá? Esse recurso aqui, ele vai salvando automaticamente as coisas. Você vai fazendo, ele vai salvando, tá? Não precisa se preocupar depois de salvar. Mas, então isso é legal, ó. Errou, volta, desfaz o que você tinha feito. E dá pra refazer também. Se você acha, não, tava bom, por que eu desfiz? Certo? Então esse é o primeiro videozinho só para vocês começarem a brincar. Depois eu faço um outro para os grupos que quiserem editar ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, vamos supor aí, tem um grupo que tem o Arthur, e tem o Pedro, e tem o Carlos. O Arthur tá lá na casa dele e ele vai fazer o primeiro slide. Pedro tá na casa dele e ficou de fazer o slide sobre o autor. E o Arthur ficou de fazer uns slides finais lá sobre as tirinhas e as fontes. Dá pra vocês irem fazendo ao mesmo tempo, entende?
o Pedro, sei lá quem agora, o Arthur vai fazendo dele, o Pedro vai fazendo dele e o Carlos vai fazendo dele. Acho que eu misturei todos os nomes, fiz uma lambança e não dá nada. E automaticamente essas atualizações vão aparecendo para todos, entendeu? Eu tô aqui, eu sou o Carlos, tô fazendo o meu, nem sei se era o Carlos mesmo. Aí eu sei que o Pedro tá vendo, eu posso clicar lá e ver, ó, o que o Pedro tá fazendo aqui. Posso até dar um recado ao Pedro, nada a ver. Mas daí eu mando outro pra vocês, tá? Faço outro vídeo explicando isso daí. Abraço, tchau e benção, fiquem com Deus.